Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Com quase 2 mil milhões de euros de capitalização de mercado, a Sonae é uma das maiores empresas do nosso país. Dona de um império onde se incluem marcas como a Vorten, a Sport Zone, o Continente, a Salsa ou ainda imobiliário como os centros comerciais Colombo ou Norte Shopping. Evoluiu desde uma fábrica de estratificação de madeiras, em 1959, para o maior empregador privado em Portugal, dando atualmente trabalho a mais de 50 mil pessoas e com presença em múltiplas indústrias do nosso país. E hoje chegou finalmente o momento de analisar a empresa. Fica desse lado e vamos a isso. Se não for a mão de obra barata, não há emprego para ninguém. Falar da Sonae e não falar de Belmiro de Azevedo é impossível. Não só porque foi uma das pessoas com maior fortuna nas últimas décadas em Portugal, mas também pelas opiniões sempre polémicas que ia deixando aqui e ali. Não se pode comparar porque é que os portugueses ganham menos 20, 30 ou 40% que na Alemanha, pura e simplesmente os alemães, por hora, fazem 3 ou 4 vezes mais que os portugueses. No entanto, a Sonae não começou com o Belmiro de Azevedo. Foi antes este senhor, o Afonso de Pinto Magalhães, que fundou a empresa em 1959 e que operava sobretudo com madeiras. Uns anos mais tarde, Belmiro de Azevedo entra para a empresa e começa a escalada profissional, culminando no controle da mesma em 1992. Um processo que teve alguns episódios eticamente questionáveis, mas, verdade seja dita, foi a partir desta década que a Sonae começou a ganhar asas. Começam por abrir o primeiro hipermercado em Portugal, ginásios, centros comerciais, empresas de telecomunicações, entre muitas outras indústrias, terminando com o portfólio que vem na imagem. Um conjunto de empresas responsáveis por algumas das marcas mais conhecidas do nosso país. A Sonae detém 100% da Vorten, 37% da NOS, 100% da Zit Real, que é o maior grupo de moda português, com as marcas Salsa e Zippy, por exemplo. Detém ainda 100% da empresa Universo, que se calhar alguns de vocês usam através de um cartão de crédito, 75% do modelo Continente, que são todos os hipermercados e supermercados dessa marca, mais as lojas da Wells e outras semelhantes. Tem ainda 100% da Sonae Sierra, que é responsável por gerir o património imobiliário, sobretudo centros comerciais espalhados pelo país, mas também no estrangeiro. E, por fim, 93% da Bright Pixel, uma empresa focada em gestão de investimentos, nomeadamente nas áreas da cibersegurança, digital e tecnologia ou software de retalho. Aqueles 30% da ISRG dizem respeito a uma participação num holding que detém as 4 marcas que vêm na imagem e que vai ser desfeita em breve, já que a Sonae quer retirar a JD Sports da parceria. Agora, quanto é que este império rendeu em 2022? Perto de 8 mil milhões de euros em receitas, quase 3% do nosso produto interno bruto. E dessa quantidade enorme de dinheiro, os lucros líquidos fixaram-se nos 342 milhões de euros. Portanto, já conseguimos ver aqui que a mistura das diferentes participações ou segmentos não é suficiente para conseguir uma margem líquida superior a 5%. Mas, devagarinho... Não, nada disso. O que eu quero dizer é que, a ser consistente, também se chega longe. O Net Asset Value da empresa está nos 4 mil milhões de euros, o que significa que a atual capitalização de mercado, inferior a 2 mil milhões de euros, está 50% desfasada daquilo que é o património atual da Sonae. Isto é algo estranho, tendo em conta que um conglomerado desta dimensão e com a qualidade das marcas que detém, seria de esperar que o mercado se aproximasse mais do seu NAV. Por outro lado, olhando para a evolução da ação na última década, fica a impressão de que não houve evolução qualquer. Estamos agora nos mesmos valores de 2009. Isto, obviamente, que não tem em conta a rentabilidade do dividendo, que tem subido a 5% ao ano desde 2012 e atenua, se é que podemos dizer assim, de alguma forma, a desilusão na valorização do preço. Já vamos ver se o dividendo está ou não seguro pelos fluxos de caixa, mas primeiro vamos entender quem ou quais destas empresas é que metem o pão na mesa da Sonae. Como seria mais ou menos expectável, as lojas MC são quem mais contribui para a receita, mas de longe com quase 70% do total. Antes de impostos e juros da dívida, estão bem destacados de empresas como a Universo ou a Bright Pixel, segundas e terceiras classificadas respectivamente.
Surpreende-me o facto da Zitril estar a dar prejuízo operacional e, felizmente para a Sonai, é a única do conjunto nesta situação. E aqui convém entrar no relatório dedicado à empresa MC e olhar com atenção sobretudo para as margens da mesma. Em 2022 a receita cresceu 11,5%, mas o EBITDA diminuiu, levando assim a uma contração da margem EBITDA significativa. E se entramos a ver o resultado líquido de 2022, é inferior ao resultado líquido de 2021, algo que vai contra aquela narrativa da comunicação social de aproveitamento das grandes superfícies no contexto da inflação que vivemos nesse período e que continuamos a viver. Já sei, isto é a folha de lucros e perdas, devemos olhar para a declaração dos fluxos de caixa e ver se não encontramos os sacanas a gamar à grande. E aqui existem efetivamente fluxos operacionais superiores a 2021, um capex também superior e uma diferença a favor do MC de aproximadamente 40 milhões de euros, o que na minha opinião é um valor negligenciável face ao bolo total. Mas como o propósito do episódio não é de ser comentários políticos, vamos ver como correu o primeiro trimestre de 2023 e perceber um pouco melhor o estado atual da empresa. A receita cresceu 12%, o EBITDA também aumentou, apesar das margens continuarem a sofrer com a inflação. Aliás, olhando para os fluxos de caixa dos últimos 12 meses, metade vieram de dividendos de empresas como a nós e da venda de ativos, que é a grande responsável pelos fluxos de caixa positivos e é algo que não é muito animador para já. Por outro lado, o balanço da empresa mostra uma posição sólida, ativos superiores aos passivos, embora o rácio de liquidez fique um pouco aquém, já que os ativos correntes não cobrem os passivos correntes. É fácil identificar que grande parte dos passivos do correntes são pagamentos aos fornecedores, que apesar de ser recorrente, devido ao modelo de negócio, sobretudo das lojas modelo Continente, é algo que até foi noticiado recentemente que ia melhorar. Não sei se foi o caso ou não, mas os valores em questão continuam aí, já que são conhecidos os prazos de pagamento a 90 e 180 dias. A alavancagem da holding até se tem vindo a reduzir de forma geral e por todo o portfólio da Sonai, mas continuo sem perceber como é que chegaram ao valor de 5,4% de LTV em 2022. É que segundo o glossário da empresa, e mesmo aplicando as fórmulas que eles indicam, 540 milhões não são 5,4% do NAV da Sonai. Tirando isso, não vejo grandes sinais de preocupação. Do ponto de vista dos fluxos de caixa, vemos que os fluxos operacionais são praticamente iguais aos do ano passado, sendo que em 2022 a Sonai recebeu menos dividendos do que em 2021 e apresentou um capex superior, pelo que os fluxos de caixa livres foram ligeiramente inferiores. O negócio envolve frequentemente emissões e pagamentos dos empréstimos, ali à volta dos 4 mil milhões de euros ao ano, e a Sonai pagou em 2022 quase 170 milhões de euros em dividendos aos acionistas, um valor que eu considero seguro relativamente aos fluxos de caixa livres que vimos anteriormente. Bom, chegou a altura de olhar para a última década e perceber a trajetória da empresa antes de projetar o seu futuro. E olhando para a receita, temos um crescimento de 5% ao ano, resultando numa tendência positiva e consistente, como podem ver na imagem. A expansão da margem bruta dos 22% para os 31% nos últimos 10 anos também é um ponto positivo e o EBITDA mostrou alguma ciclicidade com um crescimento significativo desde 2018. Também aqui estamos a falar de valores de 5% ao ano. A margem operativa da empresa ronda os 5%, que apesar de não ser um valor alto, se compreende devido à preponderância do segmento das lojas modelo Continente. Os lucros também mostram crescimento, mas mais comedido, já que estão praticamente no mesmo valor de 2013. Os dividendos, já tínhamos visto que mostram alguma segurança, com os payouts a rondar os 30%. Algo interessante é perceber que a capitalização do mercado nestes últimos 10 anos não se mexeu, mas o múltiplo EV/EBITDA contraiu a um ritmo impressionante. Isto significa não só que o EBITDA cresceu, como já tínhamos visto, mas também que a dívida foi diminuindo de 1,5 mil milhões de euros para 1.000 milhões de euros atualmente. Ainda assim, um múltiplo tão baixo levanta algumas dúvidas. Será que é comum neste tipo de empresas? Não estará o mercado a ignorar aqui uma oportunidade? Bem, ao consultar a lista do professor Damodaran, a indústria do retalho da comida e mantimentos apresenta um múltiplo de 5,9 vezes, o que anda lá próximo, mas ainda assim supera o múltiplo atual. Mesmo sendo menos preponderante
importantes no EBITDA total, nenhum dos restantes segmentos se insere numa indústria com múltiplos tão baixos, o que pode ser um indício de alguma ineficiência do mercado. Outro ponto que eu quero mencionar aqui é o valor dos ativos da Sonai. Por ação, temos um valor de património tangível de 1,12€, o que mais uma vez mostra alguma ineficiência do mercado na avaliação da empresa. É como se o mercado estivesse à espera de um futuro muito complicado, o que me deixa ainda mais intrigado. A alavancagem da empresa no geral tem evoluído favoravelmente e as métricas de performance, apesar de não serem extraordinárias, estão ok. Um retorno sobre os ativos de 4% não é nada mau, ainda assim eu gosto de ver o ROIC, por exemplo, a valores mais elevados que 9%. Os fluxos de caixa livres cresceram a 1% ao ano, uma verdadeira desilusão, e os fluxos dos acionistas foram obviamente impactados devido ao pagamento da dívida ano tras ano. Mas vamos passar à projeção do futuro da empresa e perceber se neste momento é ou não uma boa oportunidade. E eu aqui quero fazer uma pausa para vos dizer que projetar o futuro deste tipo de empresas pode ser feito essencialmente de duas formas. Se queremos ser realmente minuciosos, devemos dar-nos ao trabalho de mapear cada um dos diferentes segmentos, projetar os fluxos de caixa de cada um e só depois calcular o valor da empresa como a soma de todas as partes. A alternativa é avaliar a empresa no geral, menos detalhista, mas que no final de contas serve para ter uma ideia do que é que podemos esperar no futuro. E como é lógico, eu vou usar a segunda porque a primeira daria um episódio de 40 minutos. E começando pelo EBITDA, o cenário até nem é muito mau. Usando as projeções dos analistas e depois o múltiplo histórico da última década, tenho uma valorização em 2032 de 1,30€, o que nos dá mais de 3,5% ao ano fora o dividendo. Isto obviamente com o múltiplo dos últimos 3 anos, que já vimos que era baixo, e que se entretanto existir uma expansão do mesmo, podemos contar com valorizações perto dos 8% ao ano, mais obviamente o dividendo. Mas a expansão do múltiplo também depende muito do risco que o mercado atribui à empresa e, como devem calcular, é difícil prever ao dia de hoje os riscos que a empresa vai enfrentar daqui a 10 anos. Mas eu acredito que deveria existir uma expansão natural do múltiplo EV/EBITDA até à sua média, pelo que, julgando pela minha projeção, valorizações anuais entre os 4% e os 8% são perfeitamente plausíveis. Olhando para os fluxos de caixa, eu decidi usar crescimentos mas muito modestos para ter uma ideia do valor atual da empresa, num cenário claramente pessimista. E dou por mim surpreendido com um valor intrínseco de 1,32€. Estamos a falar de um crescimento anual desses fluxos de caixa de 0,45%, ou quase nada, associado a uma valorização anual de 12%. 12% porquê? Porque o custo do património é superior a 10% e no mercado português eu prefiro ser mais exigente com as valorizações. E depois, porque se repararem, os fluxos de caixa dos acionistas não cresceram nos últimos 10 anos, portanto eu tenho aqui uma mistura de alguma exigência no retorno com um otimismo moderado no crescimento. E se dúvidas faltassem, calculando o valor da ação através do método dividendo, que sabemos à partida vai crescer a 5% ao ano, temos um valor justo de €1. Parece-me claro que existe aqui uma oportunidade, com o preço atual da ação, a rondar uns 90 cêntimos. Aliás, os analistas que seguem a empresa estão praticamente todos de acordo em relação a isso. É verdade que não existe uma expectativa de grandes crescimentos na indústria dominante do modelo continente, mas estaríamos a investir numa empresa que atualmente é dona da superfície comercial líder a nível nacional, com exposição ao imobiliário e às telecomunicações, pelo que, e é um ponto importante, também deves ter em conta que se por qualquer motivo a nós deixar de pagar dividendos ou cortar o dividendo, a Sonai vai obviamente ver-se afetada em tempo real. Investir nesta empresa é basicamente uma aposta na estabilidade, com alguma garantia de um retorno anual de 5% ao ano, mas que, a julgar pela última década, podes ter de sofrer um pouco se precisares do dinheiro numa fase descendente do preço, o que acontece mais ou menos a cada 2 ou 3 anos. A nível técnico, a zona dos 85 cêntimos e especialmente dos 79 cêntimos podem ser bons pontos de entrada, e a menos que apresentem resultados desastrosos, eu não antevejo uma queda para valores inferiores a esses dois níveis. Ainda assim, acho que vale a pena esperar, já que o gráfico semanal mostra alguma negatividade no MACD e um cruzamento das médias móveis que pode levar a uma correção. Bem, e a análise fica-se por aqui. Não te esqueças de partilhar a tua opinião sobre a empresa na caixa de comentários, e se queres ter acesso a análises exclusivas de empresas como a Adobe, a Broadcom, a Tyson Food e muitas outras, passa pelo Patreon
Twitter e pondera apoiar o canal, juntando-te assim à nossa comunidade que discute e partilha estas ideias diariamente. Esta semana vimos os principais índices do outro lado do Atlântico fecharem todos no verde, algo que contrasta com a maioria de bolsas por cá na Europa. Também ficámos a saber que a OPEP vai manter os cortes na produção de petróleo, sobretudo na Arábia Saudita, na tentativa de manter o preço do barril perto dos $80. E porquê é que isto é importante? Perguntam vocês. Porque grande parte do desacelerar da inflação que vimos até agora tem dois culpados. O primeiro é a queda significativa nos preços do gás natural e do petróleo, e a segunda é a base de comparação que a partir de março de 2022 é naturalmente superior. A principal agência estatística mundial ligada à energia já veio atualizar as projeções do preço do barril para o que resta deste ano e para 2024. Assim que temos, por um lado, os bancos centrais a subir as taxas de juros para arrefecer a procura e, por outro, o cartel da OPEP a reduzir a oferta para manter os preços lá em cima. Quem é que acham que vai ganhar este braço de ferro? O que é certo é que já na próxima semana temos mais uma decisão das taxas de juros por parte da Fed e do BCE. Se por um lado a expectativa anual é de que a Fed faça uma pausa nas subidas, o BCE deve atingir finalmente os 4%. Uma surpresa nestas ações pode eventualmente agitar os mercados, mas pessoalmente não acredito que aconteça. Aliás, a expectativa atual é que esta pausa vai muito provavelmente ser seguida de uma nova subida em julho, com atualmente o mercado a atribuir mais de 50% a essa possibilidade. Isto seria um replicar do que fez o Banco Central do Canadá, que recentemente, depois de uma pausa, continuou a subir as taxas de juros. Assim que muita atenção nesta próxima semana. A nível técnico, olhando para o S&P 500, temos aqui uma tendência positiva, que aliás já se considera um bull market, porque ficou 20% acima dos mínimos de outubro, mas que não tem muita força. Reparem que temos visto pouco volume semanal, os indicadores mostram uma divergência e é muito provável que nas próximas semanas, ou no máximo 2 meses, assistamos a uma consolidação. Esta consolidação ou queda vai provavelmente voltar aos 4.162 pontos ou, com algum evento macroeconómico mais negativo, poderia eventualmente apoiar-se na zona dos 3.950 pontos. O Bitcoin vai continuar este respiro depois de uma escalada de $10.000. Os 25.000 são uma zona de suporte que, a aguentar esta correção, podem impulsionar o preço novamente para a região dos 30 capas. Podemos ver ali que o indicador do Squeeze Momentum ainda não desenhou o vala vermelho respectivo e, se por qualquer motivo a zona dos $25.000 não aguentar, o preço vem direitinho para os 20.000. Região onde, obviamente, aproveitarei para reforçar ainda mais a minha posição. Vamos ver o que é que o ouro nos reserva para as próximas semanas e temos aqui uma situação caricata. Por um lado, vemos que está a atravessar um processo corretivo, a zona de suporte dos $1.930 aguentou a primeira tentativa, o MACD mostra algum pessimismo e, no geral, o padrão triplo top não é nada animador. As linhas de suporte, na minha opinião, devem ser suficientes para aguentar este processo corretivo e, no longo prazo, acredito que o ouro volte para a região dos $2.000. Bem, e chegou a altura de olhar para o portfólio, que neste momento está nos 26% de valorização e recebi cerca de $44 nestes primeiros dias de junho. A nível de reforços, no meu período de ausência fiz alguns, sobretudo em maio, em posições como o Bank of America, Amgen, Crown Castle, Flow Traders, PayPal, Tyson Foods e UGI. Dar ainda os parabéns ao patrono vencedor do livro de abril e pedir-te que, se retiraste valor deste episódio, deixes um like, subscrevas o canal e também dá uma vista de olhos no Instagram ou no Patreon, onde vou subindo mais conteúdos. Da minha parte é tudo por hoje, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos.